Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Nos itens 6 e 7. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfaceja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade, que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e por quem depende de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. E para nos auxiliar nos estudos de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Adriano Passos e Gisele Eleutério. Um ótimo estudo a todos. Boa noite a todos presentes. Boa noite aos internautas que nos acompanham. O tema que a gente trouxe hoje, né, dando continuidade ao capítulo Fora da Caridade, não há salvação, é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a passagem que a gente tem hoje para estudar é uma poesia, né? Quando a gente cita, né, que ela leu para a gente, quando ela cita a necessidade da caridade, segundo São Paulo, é uma poesia, né, que virou até música. Quem conhece música sabe, né? O tanto que isso é bonito, o tanto que isso é poético e o tanto que isso é de muita responsabilidade, de seriedade para nós enquanto espíritas, ou enquanto qualquer pessoa em evolução, qualquer pessoa que tenta, né, a bondade, a benevolência, a indulgência, a solidariedade, a empatia, a fraternidade. São palavras, todas elas, que vão ressoar esse sentido da caridade, né? Como qualquer espírito em evolução, isso é um aprendizado. Nós estamos num caminho buscando as benevolências, as bem-aventuranças, e para isso a gente tem que aprender a ser caridoso.
Quem tiver a oportunidade de assistir, no último dia 11, na última sexta-feira, o Senado Nacional fez uma homenagem a Chico Xavier. É uma gravação longa, de 4 horas, mas a gente tem vários oradores espíritas importantes que falam um pouquinho do perfil do Chico, né? Quem foi Chico, como que foi a trajetória de vida dele. E todos os oradores, todas as pessoas que usaram seus 10 minutinhos para falar, falaram que Chico era a caridade, né? Então, e fala uma coisa interessante, Simão Pedro fala uma coisa interessante nessa homenagem a Chico Xavier na semana passada, que ele fala que Chico é o protótipo nosso, né, da evolução. Quando a gente assistia aqueles programas que a gente assistia, como é que seria a vida no futuro, né? Que a gente viu os discos voadores, como é que seria a vida no futuro. Aí a gente pensa, qual que será o nosso futuro? Né? Quem que é meu modelo de futuro? E eles colocam que o nosso modelo mais fácil da gente se identificar de futuro é Chico Xavier. E todos eles, sem exceção, falam o quanto Chico foi benevolente, o quanto Chico foi caridoso, tolerante, compassivo, solidário, fraterno, né? E quando nós nos colocamos nesse lugar de pessoas em evolução e que a gente ouve um chamado que é de sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, a gente precisa de nortes, a gente precisa de balizadores. Quando a gente estuda, vou falar um pouquinho da neuro, né? Mas quando a gente estuda o desenvolvimento neurológico de uma criança, a gente vai ver que quando ela vai formar sua personalidade, e é exatamente a última instância do sistema nervoso que é formado, é exatamente essa parte do sistema nervoso que faz com que a gente tome decisões, que as nossas decisões sejam balizadas por valores sociais, culturais, morais, éticos. Então, toda a parte da religião, da transcendência, da personalidade, ela está aqui nessa região, bem que a gente chama de pré-frontal, que é a última a ser desenvolvida. E é aqui nessa região que a gente aprende a ter empatia, que a gente aprende a ter compaixão, que a gente aprende a ter solidariedade, né? E aí, se a gente busca, de fato, essa perfeição relativa que nós somos convidados, e se a gente tem alguns nortes, alguns exemplos, Chico com certeza é um deles, né? É uma pessoa que a gente tem a história dele na nossa realidade, um brasileiro, um mineiro, tem toda uma literatura em nossas mãos que a gente pode utilizar, né, para poder nos nortear e ajudar enquanto um balizador desse aprendizado que é ser caridoso, benevolente, indulgente e todas as palavras que são correlatas a esse ato de amor, né? Então, quando a gente fala dessa parte do cérebro, é uma parte de aprendizagem. A gente aprende a ser bom. A gente aprende a ser bom a partir de bons modelos, bons exemplos que a gente passa a seguir e acompanhar, né? O filho que tem um exemplo do pai, os filhos que têm um exemplo daquele contexto familiar, os valores sociais, morais que a gente tem na nossa sociedade, tudo isso vai balizando uma criança até que ela consiga se identificar enquanto uma personalidade única, né? Então, ser caridoso também é um ato de aprendizagem. Nós estamos no processo evolutivo e muito longe ainda de sermos santos, né? De sermos espíritos de luz. Então, nós ainda não somos verdadeiramente caridosos como Chico Xavier foi. Irmã Dulce, São Francisco, né? Madre Teresa de Calcutá. Quantas pessoas que viveram de fato a caridade no seu dia a dia automaticamente. São esses exemplos que a gente precisa buscar para que através deles a gente consiga aprender o que é de fato ser caridoso, né? Eu pus aqui uma colinha, porque eu acho sempre importante, quando a gente estuda o Evangelho, a gente também sempre fazer um correlato com o Livro dos Espíritos. E a pergunta, a questão 886 do Livro dos Espíritos é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia?
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Em momento algum, nessas 3 itens, falou-se de caridade material. Essa que a gente faz no dia a dia. Ajudar numa cesta básica, né? Ajudar a alimentar algumas pessoas, ajudar a vestir algumas pessoas, algumas instituições. Essa é a mais fácil, né? Porque essa é concreta, fácil, eu vou ali, compro e levo, né? Mas quando a gente fala, quando a resposta do Livro dos Espíritos nos traz, Jesus entendia a caridade como benevolência e indulgência. Perdão, né? Que são exatamente essas palavras. O que é benevolência? Fazer o bem. Ser indulgente com as imperfeições alheias e perdoá-las. Isso é ser caridoso. Então, eu posso, né, não ter uma condição financeira muito boa para ajudar materialmente uma outra pessoa, mas eu posso acolher, eu posso ouvir, eu posso dar uma palavra amiga, eu posso perdoar suas ofensas, eu posso ser indulgente com as dificuldades daquela pessoa, né? Então, não necessariamente a gente precisa, né, ter muita coisa para poder estar junto com o outro e ajudá-lo. E é sempre o ato de ir ao bem. E é isso que Chico Xavier fazia. O tempo todo ele tinha esse olhar de acolher, de ser bondoso, de ser disciplinado, né? E é isso que a gente precisa buscar no nosso dia a dia. Só que não é fácil, né? Não é fácil porque nós ainda não somos tão evoluídos quanto um Chico Xavier. E aí a gente tem, sim, que se programar de uma forma bem voluntária mesmo a ser bom. A gente tem que querer ser bom, porque por enquanto nós não somos ainda automaticamente. Então esse texto, ele é poético, né? Ele é lindo, e ele vai falando exatamente o que é a caridade e o que não é a caridade. E aí ele vai falando exatamente, né, de uma forma muito bonita, né? Paulo é muito feliz nessa passagem, porque ele vai falando exatamente o que não é, né? E o que é a caridade. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja, ela não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se irrita com os outros. Tudo isso são aprendizados diários que a gente precisa fazer, né? Todos nós estamos nesse processo. Até a gente conseguir as bem-aventuranças, até a gente conseguir ser justo e bom o tempo todo, existe um longo caminho até lá. E como é um processo de aprendizagem, nós ainda somos muito infantis nisso, a gente precisa sim de balizadores, a gente precisa de regras, a gente precisa controlar os nossos pensamentos, orai e vigiai, para que a gente seja bom o máximo de tempo que a gente consiga ser, né? Existe uma outra questão da neuroquímica que explica essa satisfação quando nós temos empatia, compaixão e somos solidários com os outros. Todas as vezes que a gente faz o bem, que a gente leva alguma coisa para uma pessoa, que você acolhe uma pessoa, em termos de uma caridade que você faz com essa pessoa, há uma liberação de um neurotransmissor que dá esse prazer para a gente. Então, ser generoso, ser gentil, né? Quando a gente fala da gentileza, a gente gera gentileza. Todas as vezes que a gente vai a esse ato de amor, o nosso cérebro responde com uma sensação de prazer. Então, quando a gente faz o bem, que a gente fala com a pessoa, eu me senti muito melhor, né? Qualquer ato que você faz do bem, de gentileza, de compaixão, de empatia, você tem como recompensa uma liberação de um neurotransmissor que faz com que a gente se sinta bem e queira repetir isso outras vezes, né? Então, que a gente utilize, inclusive, desses aparatos, né, bioquímicos, para a gente poder exercitar esse ato de amor, esse ato de caridade. Que a gente se programe para isso, porque nós ainda não estamos automaticamente caridosos, nós não somos automaticamente caridosos como Chico Xavier.
Então, a gente tem que ter disciplina para isso, a gente tem que se propor a isso. A gente tem que, por mais que a pessoa te incomode, né, por mais que seja difícil, a ideia é que a gente consiga fazer um movimento do bem, um movimento de compaixão, de indulgência, mesmo que a gente não o consiga o tempo todo, né? Então, o capítulo é um capítulo relativamente pequeno, mas ele vai falar exatamente da importância. Ele fala, inclusive, que a caridade é até mais importante que a fé. É até mais importante que todo o conhecimento que a gente tem. Porque que adiantaria eu falar todas as línguas? O que adiantaria eu ter uma fé que remove montanhas se eu não fosse caridoso? Se eu não fizesse isso pelo bem, né? Pela solidariedade, pela fraternidade. Então, o que a gente precisa, né, é ter esse compromisso de fazer uma mudança diária para que a gente possa, de fato, seguir os nossos exemplos importantes, como o Chico Xavier. Obrigado, doutora. Boa noite. Eu vou iniciar aqui lendo um pequeno trecho aqui. Vamos lá. Paulo, né, São Paulo nos falando. Coloca assim: sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. Então, nesse pequeno trecho aqui que eu li, São Paulo falou que nós não precisamos nem de ter uma religião para ter caridade. Falou também que é acima da fé. Então não tem credo, não tem rico, não tem pobre, não tem sábio, todos nós. A caridade é inerente a todos nós, filhos de Deus. Mesmo aquele que não acredita em Deus, que é o ateu, ele, fazendo a caridade, ele está arrumando ao caminho correto de galgar o mundo espiritual de uma forma mais suave ou intensa, né? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, tem duas anotações feitas, que é a seguinte: não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então eu peguei emprestado essa falazinha lá do capítulo 14, no item 9, para poder colocar aqui agora nesse nosso capítulo 15. Porque a caridade, ela vai além de qualquer outra virtude que nós possamos ter. Se a pessoa não sabe amar, não sabe amar ao próximo, nem a si próprio, mas a partir do momento que ela começa a trabalhar a caridade com ela, diz, não, esse negócio faz mal para mim. Então quer dizer que a pessoa que tem um vício, que ela começa a pensar nela com um sentimento de caridade, ela começa a se amar, sem saber que está se amando. Então, está doendo aí na carne, né? Infelizmente, nós trabalhamos assim. Mas, também, a caridade, ela vem com o perdão, primeiro o nosso perdão e depois o perdão ao próximo. Falando aqui, ultrajes e injúrias. Caridade não pode ter maldade no coração. Então, aprende a amar. Nesse correlato, fazendo a caridade e o amor, nós olhando para a vida de Jesus, que foi o exemplo para todos esses expoentes e mais outros que a doutora Gisele falou, olhando para Jesus,
nós vamos ver que ele, o tempo inteiro que esteve aqui, foi caridoso, amoroso, perdoava, não julgava, dava oportunidades, mas também chamou atenção, né? Várias e várias vezes nós temos aquela chamada de atenção mais amorosa, né? Com raridade ele levantou a voz alguma vez. Então, essa caridade que é nata do ser humano, por que eu falo que é nata? Uma criança, ela, quando pequena, ela não segura o brinquedo. Ela aprende a segurar o brinquedo muitas das vezes, porque o pai, ou a mãe, o familiar fala assim, deixa fulano de tal pegar seu brinquedo não, que vai estragar. Aí ela começa a ficar egoísta, começa a ter ali o orgulho, que são os dois contraditórios da caridade e da humildade. A caridade, ela abarca todas as virtudes que nós possamos imaginar. Olha, nós trabalhamos aqui no Centro Espírita, temos um voluntariado. É uma caridade diferente, porque requer da gente tempo. O tempo não é só esse momento que nós estamos aqui, ou então só fazendo acolhimento fraterno, requer estudo. Isso é doação. Vamos falar até sacrifício. Sim. O sacrifício com caridade e amor, Jesus fez o tempo inteiro enquanto encarnado aqui. Ele não preocupava com ele. Isso se chama abnegação. Se nós seguirmos esse caminho de abnegação, nós vamos ver na nossa frente o trabalho voluntário na casa espírita, ou então em qualquer outra instituição. A gente vai estar doando tempo, que é mais difícil do que doar uma cesta básica, mais difícil que doar um saco de arroz. E olha, estamos precisando de voluntários. Todas as casas, todas as instituições estão precisando. O momento agora está exigindo isso de nós cristãos, de nós que temos que buscar fazer esse nosso compromisso da caridade e do amor. Se nós não acordarmos de uma forma mais suave, né, pelo amor, como eu disse, que somos naturalmente amorosos e caridosos, no decorrer da nossa vida, nós vamos buscar nos corrigir. Como? A partir do momento que nós não estamos fazendo o bem, estamos fazendo o mal, uma hora chega uma dor na gente, um gatilho para poder mudar. E olha que tem gente que ainda não muda. É uma doença, é um familiar doente, é uma dificuldade financeira, várias. Posso citar várias situações que são gatilhos para a gente. A gente tem que aprender que ali fomos nós mesmos que estamos buscando essa mudança. Porque nós viemos com um compromisso único aqui de evoluir na caridade. Nosso resgate é através disso. Tivemos várias encarnações aí para trás, né? Que não fomos caridosos. Pelo contrário, né? A gente vê a história aí da humanidade,
várias guerras, né? Brigavam por pequenos pedaços de terra, o olho por olho, dente por dente. Hoje já estamos um pouco mais civilizados, né? Vamos melhorando pouco a pouco. Mas se quisermos dar um passo mais largo, mais firme, alcançar uns 2 degraus acima do que a gente está hoje, basta a gente começar a ter a caridade como o nosso olhar, como o nosso fazer. Eu escutei esses dias uma pessoa falando uma coisa, o seguinte: se a pessoa tem razão, mas ela não reconcilia-se com o outro, ela está errada. Ela pode estar coberta de razão, mas se não tiver caridade, não vale. Uma pessoa que está errada, se a gente não souber falar com ela, com um sentimento, com o coração, em vez de pegar e massacrar, humilhar, procurarmos de uma forma fraterna mostrar um caminho, sem forçar, porque cada um tem seu tempo. Então, esse buscar ajudar de uma forma bem amorosa, sem massacrar a pessoa, é caridade. Nós temos que entender que a pessoa está num patamar diferente. Igual nós estamos abaixo de outros, nós também estamos um pouquinho mais evoluídos que alguns. E a gente tem que buscar isso. É essa solidariedade, né? Até Divaldo Franco fala que solidariedade, ela está mais para o lado do bem material, né? De dar o arroz que está faltando, o remédio que está faltando, né? E a caridade não. A caridade, a caridade é moral. Já li isso alguma coisa no material do Divaldo Franco, achei interessante. E realmente, né? A caridade, eu vejo ela não só do lado material, mas do lado moral. Porque com certeza, a pessoa que está passando por uma dificuldade material, dificuldade financeira, uma dificuldade com doença na família, ela precisa de apoio moral, ela precisa de uma conversa, precisa de chegar também, colocar o Evangelho, ensinar a fazer o culto do Evangelho no lar. Se todos nós soubéssemos o que é sentar 10 a 15 minutos dentro de casa, pode ser sozinho, fazer uma leitura do Evangelho em voz alta e refletir. Aqueles que estão achando que estão sendo obsediados, esses obsessores vão estar escutando essa leitura do Evangelho, vão estar escutando essa reflexão e estaremos fazendo caridade com o nosso obsessor. É lindo isso, né? Fazer a caridade com o nosso obsessor. Perdoar os inimigos enquanto estamos aqui. Foi o que Jesus nos falou. E o que o obsessor é? Não sabemos o que fizemos. Sabemos que podemos hoje estar sendo obsediados, estar sobre o jugo dele, né? Mas o que fizemos para poder ele ter essa atitude agora que está desencarnado? O que eu tenho pensado? Porque o obsessor, ele não vai atrás de quem faz caridade. Ele não vai atrás de quem tem bons pensamentos. Se o obsessor vem, é porque eu permito com o meu mau pensamento, com as minhas más atitudes, com a minha falta de caridade. E a partir do momento, assim, não, espera aí.
vou começar a fazer o culto evangélico em casa. Lê, reflita, você vai estar fazendo caridade, vai estar ensinando esse obsessor que você também mudou. Que através do seu exemplo, você vai mudar ele. Ah, mas e se eu for na casa espírita ser voluntário? Ai, aí que ele vai ficar mais assustado ainda. Gente, esse cara era ruim toda a vida. Agora está indo de voluntário na casa espírita, está indo de voluntário no hospital, está indo de voluntário no asilo. Não, tem alguma coisa errada. E ele começa a mudar. Percebe o nosso pensamento e passamos a ser exemplo para ele. Caridade. Então a caridade nós fazemos também aos desencarnados. Vamos supor que uma pessoa, normalmente parente, né, desencarnou e saiu desse mundo, obrigado, eu e ele, obrigado, vou colocar eu. E aí? Como é que a gente vai fazer para poder fazer as pazes, né? Vamos fazer a caridade comigo, né? A pessoa que está ali, obrigado, e com ele. Pedindo perdão, vendo o que a gente fez, visitando o passado, vendo o que a gente fez de errado, né? Porque quando os dois brigam, todos os dois têm que ter feito alguma coisa errada. Só de brigar já está fazendo. Então, vai lá, se perdoa, e esse ente que saiu brigado, nós estamos em desamizade, né? Vamos procurar amizade. Chama ele. Fala assim, eu peço perdão pelos meus erros. E a partir de hoje, vou estar sempre orando por você. Mesmo que ele não estiver escutando, porque normalmente quando desencarna recente, né, não, tem um período lá de tribulação, que não sabe o que está acontecendo, mas se ele já estiver do seu lado, se for daqueles mais bravinhos, né, aquele espírito mais bravinho, você já começa a mudar ele por aí. Em vez de ter medo, ame. A gente amar o obsessor, fazer caridade com ele, vai mudá-lo. Se todo mundo fizesse isso, a quantidade de obsessores ia cair para metade, né? Ou mais. Então, essa caridade que é feita dentro da casa espírita, em várias outras instituições religiosas ou não, eu vou dar um exemplo próprio. A felicidade e o sentimento de amor que eu sinto quando eu estou em um acolhimento fraterno e consigo fazer chegar um risquinho de luz pequeno no coração daquela pessoa que está procurando, eu já me sinto vitorioso. Mas não orgulhoso. Me sinto vitorioso na caridade. O pagamento que a gente recebe ali naquele momento, aqui no peito, no coração, é muito grande. Nos dá força para poder superar os próprios problemas. Nós vamos tendo uma visão diferente do próprio caminho. Até hoje, nesse trabalho voluntariado, eu não tive nenhuma decepção. Porque quando eu venho, eu me preparo, eu faço uma oração, inicio o acolhimento fraterno com a leitura de um breve texto do Evangelho, com reflexão,
E olha, 100% da leitura que é feita, tirado aleatoriamente, naquele momento onde está o acolhedor com o acolhido, ele tem uma informação, ele tem alguma coisa para a gente ali, para poder conversar, para poder iniciar um caminho de volta para a tranquilidade, de volta para a caridade, de volta para a luz de Jesus. Esse trabalho voluntário é, como diz aqui, se tudo que a gente fizer e não der certo, para poder tirar o obsessor, acabar com nossa tribulação, acabar com a tristeza, acabar com ansiedade, depressão, medo de morrer ou vontade de morrer, se está rezando, está fazendo tudo e não está dando certo, vem fazer voluntariado, vem fazer a caridade. Eu garanto, Jesus garante que vai resolver. Doutora. Uma coisa que o Adriano está falando que eu acho importante, muitas pessoas falam assim, mas eu não faço mal, eu não desejo mal, né? Paulo de Tarso fala uma coisa muito importante para a gente, cuidado com as estações de repouso, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda, né? As estações de repouso a que ele se refere são os períodos de estagnação do nosso processo evolutivo. E quantos de nós perdemos inúmeras existências, inúmeras reencarnações, que nós poderíamos ter avançado, como o Adriano falou, passos mais largos, né? A gente não volta atrás, a gente está sempre caminhando. Mas quem impõe o ritmo da nossa caminhada somos nós, né? Então, muitos de nós passamos uma existência inteira estagnado, parado. Eu não faço mal. Eu não desejo mal para ninguém. Mas você faz o bem. Mas você deseja o bem. Mas você se esforça para fazer o bem. Mas você se coloca no lugar de acolher o sofrimento do outro, né? Então, não basta não ser, né? Não basta essa questão de falar, eu não faço, eu não sou ruim. Isso é pouco, né? Para quem tem uma caminhada tão longa quanto a nossa, quanto mais nós pudermos caminhar em passos cada vez mais largos, cada vez mais rápidos, maior, né, serão as nossas recompensas. E nós temos sempre que pensar que as nossas atitudes dessa atual existência, elas vão impor dor e sofrimento numa próxima reencarnação. Então, tudo que a gente puder resolver, né? Adriano falou, eu posso sair dessa existência tendo uma inimizade com alguém que desencarna, né? Ele acabou de falar que a gente pode tentar resolver isso enquanto encarnado e desencarnado, mas seria muito melhor que a gente pudesse resolver isso agora, aqui, juntos, encarnados. A gente deixaria de levar problemas para uma segunda, né? Para uma próxima reencarnação, né? E eu sempre falo do caminho, quando a gente fala do caminho à perfeição, o rumo que a gente tem à perfeição, que é atender a esse pedido de sermos perfeitos como Pai Celestial. Vamos imaginar uma viagem nossa de Divinópolis para Belo Horizonte, né? Pensar numa trajetória, qual que é meu destino? Chegar à perfeição, uma possível perfeição. Qual que é meu destino? Chegar a Belo Horizonte. Tem pessoas que impõem um ritmo extremamente, né, disciplinado e que conseguem chegar a Belo Horizonte de uma forma muito mais rápida. Mas a grande maioria, aí o que a gente faz? A gente para ali em Itaúna e fica, né? E aí começa a ter uma série de questões para resolver em Itaúna e vai ficando. Aí chega o Mateus Leme e vai parar na Formiga Doceira. E a gente vai. E a gente perde o foco. Onde era mesmo que era para eu chegar?
né? Era em Belo Horizonte. E por que eu estou há tanto tempo aqui, né? No meio do caminho, sem ter um direcionamento, uma disciplina? E é isso que é o nosso processo evolutivo. A gente se perde no caminho, né? Por uma série de dificuldades mesmo da nossa existência, da nossa imperfeição, da nossa disciplina necessária para que a gente possa cada dia ser um pouquinho melhor. Né? O Adriano falou da questão de ser nato a caridade. Nós somos pessoas de bem, mas a gente perde isso ao longo do caminho. Por isso que a gente precisa da disciplina. A gente precisa se policiar para que a gente consiga ser indulgente, benevolente, solidário, fraterno, né? A gente tem que se vigiar o tempo todo. E que a gente tenha esse propósito de fato, de aprender a ser bom, de fazer todos os esforços para fazer a caridade no nosso dia a dia. Só assim a gente vai conseguir seguir esse caminho de uma forma mais diretiva, sem tantos extravios e sem tantas zonas de repouso, como Paulo de Tarso nos coloca. E a própria vida de Paulo, né? Quando a gente lê Paulo e Estevão, que a gente vê, assim que se descortinou para Paulo a experiência, né, de Jesus, a vivência de Jesus, ele segue um caminho, né, extremamente disciplinado, claro, ele sabe onde ele quer chegar. E é isso que a gente precisa ter, né, um direcionamento para que, de fato, a gente possa se comprometer dia a dia com esse aprendizado da caridade. Não é fácil, mas depende de nós. Né? Uma última fala aqui minha. Eu vou recorrer à parábola do samaritano, né? Onde Jesus nos mostrou que não basta a gente, como a doutora falou, não basta a gente não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem. Porque ali no samaritano, né, passou o sacerdote, ele não fez nem o bem e nem o mal, e deixou aquele transeunte caído no caminho, não fez nada por ele. Veio o fariseu, a mesma coisa. Mas o samaritano, que era até desprezado naquela época, né, como pessoa, ele foi lá e ajudou. Então, desses três, lá na parábola, Jesus perguntou qual deles que fez o bem, que fez a caridade, que ajudou o próximo. Aí o doutor da lei falou assim: aquele que ajudou, que fez a caridade e acolheu aquele indivíduo caído lá no chão. Então, o mal está também na omissão, na negligência, e não só no fazer. Que a partir do momento que nós deixamos de fazer, omitimos ou negligenciamos, nós ali também estamos fazendo o mal. Só existe uma forma de fazer o bem. E 3 formas de fazer o mal ou mais. Mas essa forma de fazer o bem é a gente ter atitude cristã. Atitude de pessoas que veem o amor no próximo, porque enxergam em dentro de si próprio. Boa noite. Obrigado.